Eu sou Gabriel Siqueira, professor de História, e hoje a gente vai fazer uma aula sobre origens da humanidade, seus deslocamentos e processos de sedentarização. A nossa aula de hoje começa com a seguinte pergunta: pré-história ou história pré-literária? A gente viu e vê muito nas aulas de história por aí, o título pré-história. Mas será que não havia história dos povos antigos ou não havia escrita para esses povos? Nas discussões que nós fizemos e que a gente faz, vocês têm por aí, sobre escrita, sobre fonte histórica, sobre documento histórico, a gente percebe que existem várias formas de se produzir história e de contar a sua história, para além da escrita. Então esse período que nós chamamos, ou que os historiadores já chamaram de pré-história ao longo do tempo, vai do surgimento dos primeiros homens, dos primeiros grupos humanos, há 2, 3 milhões de anos atrás, até a invenção da escrita. Será que esses homens não tinham história? Ou eles apenas não tinham a escrita como forma, de registrar a história? Nesse sentido, a gente começa a discutir que esse conceito e esse nome pré-história talvez esteja um pouco equivocado ou ultrapassado. E a gente possa falar, por exemplo, em história pré-literária, o momento em que os homens e mulheres que viveram no planeta, aliás, o planeta já existia há alguns bilhões de anos, passa a ser visto de uma outra forma. Então a gente tem algumas correntes que chamam de Holoceno, o período em que o homem passa a habitar o planeta, que vai de 3 milhões de anos para cá. Esses primeiros grupos eram grupos que caçavam e coletavam e não tinham uma residência fixa. Por isso eram grupos chamados nômades. Eles mudavam de lugar para lugar, buscando alimentos, buscando frutas e coletando aquilo que era necessário para a sua própria sobrevivência. Esses homens e mulheres registraram a sua história através da fabricação de instrumentos que nós temos ainda hoje, como instrumentos do Paleolítico, e através das pinturas em cavernas, chamadas também de pinturas rupestres. Então, esse período havia história sim, não havia literatura, não havia escrita sistematizada. Portanto, o maior período histórico que nós temos no estudo da história, que é esse período conhecido como pré-história, ou nós estamos chamando de história pré-literária, ele vai do surgimento do homem até o momento em que ele desenvolve a escrita. Origens do homem e a sua teoria. A pergunta é: de onde surgiram os seres humanos? Como eles surgiram? Como aparecem na Terra? Se o planeta tem alguns bilhões de anos, pelo menos 15 comprovadamente, e os seres humanos estão aqui há apenas 2 milhões, como surgem os seres humanos? Existe uma explicação mitológica, ou seja, uma explicação através de mitos. Várias sociedades têm os seus mitos. As sociedades indígenas guaranis têm um mito da origem do ser humano. A sociedade cristã tem um mito da origem do ser humano, a partir do momento que Deus teria feito homens e mulheres a partir do barro, ou o mito de Adão e Eva. E existem as teorias científicas. Se a história é uma ciência, nós precisamos falar das teorias científicas. Que teorias são essas sobre a origem do ser humano? Bom, a teoria mais aceita, é aquela que nós estudamos e precisamos conhecer, é a teoria evolucionista, feita pelo inglês Charles Darwin. Essa teoria disse o seguinte: você já deve ter ouvido falar, muitas pessoas repetem de forma equivocada dizendo a teoria evolucionista, e o Darwin disse que o homem veio do macaco, do primata. Não é verdade, não foi bem isso que o Darwin disse. Através de várias experiências, o Charles Darwin disse que o homem e os primatas são 2 espécies que tiveram um ancestral em comum em algum momento da sua existência. Uma parte da evolução desse ancestral deu no hominídeo, na nossa espécie, que é a que sobreviveu no planeta, o Homo sapiens sapiens, e uma outra parte deu nos animais que vêm dos pongídeos, que são os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas. Nós teríamos tido um ancestral em comum. E o processo de adaptação, de evolução, toda espécie se adapta e evolui ao meio ambiente. Gerou a nossa espécie, que é aquela que perdurou sobre a Terra,
que é o Homo sapiens sapiens. Antes dele, nós tivemos o Homo ergaster, nós tivemos o Australopithecus africanos, que é a Lucy, que é aquele ancestral mais antigo encontrado na África. Nós tivemos o Homo sapiens de Neandertal, até a nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens. Repete mesmo, Homo sapiens sapiens. E essa é a teoria mais aceita, a teoria evolucionista de Charles Darwin, que fala sobre a origem do homem. A divisão da pré-história ou da história pré-literária. Esse período, que vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos até a criação da escrita, foi dividido em 3 grandes partes. É importante dizer que isso que a gente chama de pré-história, em termos de tempo, em termos numéricos, é o maior período, né, dividido da história humana. Então, o primeiro período a gente chama de Paleolítico, que também ficou conhecido popularmente como Idade da Pedra Lascada, porque os instrumentos que foram feitos eram feitos de pedras em que se lascava elas para você poder fazer lâminas, facas, algum tipo de utensílio para colocar comida e vários instrumentos ainda não muito desenvolvidos, né? Esse período do Paleolítico, então esses instrumentos eles eram muito importantes. Aliás, o princípio da tecnologia é você olhar o meio ambiente que está à sua volta, ver o que ele dispõe e produzir instrumentos que facilitem a sua vida. Em algum momento da nossa história, fazer um instrumento para cortar um pedaço de carne facilitou e transformou os seres humanos de uma maneira muito profunda, como por exemplo, em séculos e séculos e gerações, né, o nosso dente canino ele vai diminuindo a partir do momento que a gente consegue cortar a carne que a gente come. Então esse primeiro período é o Paleolítico. Logo depois dele, o período também conhecido como Idade, ou período da Pedra Polida, é o Neolítico, onde você já faz panelas, o homem já tem um conhecimento maior do fogo, consegue esquentar os alimentos, o que faz com que ele tenha uma nutrição melhor e aí viva em grupos ainda maiores. Então esse período você já tem pedras polidas, você já conhece técnicas de polimento, já faz alguns tipos de panelas para fogueira com pedra e coisas desse tipo. Até o último momento em que vem a Idade dos Metais, onde o homem começa a fundir metais e a produção de cerâmica para você acondicionar alimentos, né? Guardar grãos, guardar coisas, colocar no fogo e produzir a comida cozida, que vai dar um enorme salto na evolução da humanidade. Até no final do período neolítico que o homem descobre a escrita e a agricultura de forma mais sistematizada, e aí a gente tem o fim da pré-história. Deslocamentos humanos e sedentarismo. Bom, uma pergunta que a gente faz, que todos vocês podem fazer nas aulas de história, ou até por curiosidade, é: se os seres humanos surgiram na África e o fóssil mais antigo encontrado naquele continente foi o da Lucy, há quase 3 milhões de anos atrás, como a espécie humana existe hoje em todos os continentes? Havia uma distância muito grande e o Oceano Atlântico ligando a África e a América. Então, muito importante dizer, os seres humanos eles são migrantes desde a sua essência. Hoje no mundo se fala muito sobre a questão da imigração, mas os seres humanos eles sempre se deslocaram ao longo da história. Com base em fontes, nós podemos dizer que os seres humanos partem da África em direção à Europa e à Ásia, em alguns milhares de anos de caminhada. Então, a gente vai ter, os seres humanos vão se espalhar para esses 2 continentes nesse primeiro momento e depois vão vir parar na América. A principal teoria que remonta a passagem, né, a vinda dos seres humanos para a América é a teoria do Estreito de Bering. Existe uma ligação do extremo oriente da Ásia até o norte da América. O mundo é uma bola. E se ele é uma bola, quando você vai ao extremo oriente, né, e o extremo ocidente, tem uma ligação. Então essa ligação, esse pequeno espaço de mar que existia entre a Ásia e o norte da América, durante o período de glaciação, o planeta ele esquenta e esfria de forma cíclica ao longo de milhares de anos. E nesse período chamado de glaciação, se fez um caminho de gelo entre a Ásia e a América. Esse caminho foi chamado de Estreito de Bering.
Durante centenas e milhares de anos, os seres humanos foram atravessando da Ásia para a América. Vieram descendo a parte norte do continente até a Cordilheira dos Andes, a Amazônia e depois até o litoral do Brasil. Então também houve uma pré-história no Brasil, né? Uma pré-história no continente americano. Aliás, nessa época da história, né, da pré-história, da história pré-literária, a fauna e a flora eram bastante diferentes. Inclusive, nós tínhamos aqui a chamada megafauna, animais gigantes, como o tatu gigante, que era o clitodonte, o tigre de sabre e outros animais, né, que se alimentavam de plantas gigantes. Então, a megaflora e a megafauna. Então, os seres humanos pré-históricos conviveram também com esses animais gigantes, o que dificultou ainda mais a sua evolução. Foi preciso arrumar técnicas e se adaptar ao meio ambiente para que a nossa espécie chegasse até o terceiro milênio, até os dias de hoje. Sobre esse período da pré-história, história pré-literária, você pode fazer em casa algumas atividades. Você pode ver um filme, aliás, um documentário do History Channel, Vivendo com as Feras, tem no YouTube, se você quiser, acompanha lá. E você pode também produzir algumas coisas com as mãos. Que tal fazer uma peça, um instrumento do Paleolítico, com materiais reciclados, coisas que você encontra em casa? Você pode tentar fazer uma lâmina, tentar fazer, né, com cuidado, dependendo da sua idade, pode fazer um machado de mão e alguns instrumentos do Paleolítico. Então essas são as dicas e desafios da aula de hoje.